Alô, gente, de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai ver isso. Afinal, tem gente que está passando as madrugadas acordado. Vim conversar com vocês porque a gente está ouvindo coisas sobre já passou o pico do Covid no Pará? Será que isso já passou? O que é o pico? A gente tem N perguntas. Já passou o pico? O que foi o pico? Quantas pessoas morreram? Já não vai mais morrer gente, a gente já pode sair para a rua. O que me preocupa, na verdade, é que nós estamos vendo notícias sobre o epicentro do Covid. Já aconteceu aqui no estado. Já aconteceu esse epicentro. O que é o epicentro? O que é o pico? A gente já conseguiu passar pelo pico de contaminação aqui no estado? Quantas pessoas foram contaminadas? Quantas não foram? Essas pessoas que não foram, não tem risco mais delas serem contaminadas? O pico já passou, então tudo já pode voltar ao normal? Vamos entender o que é o pico, vamos entender o que é baixar a curva, olhando o modelo matemático de uma forma simples. Após afirmar que o Pará já seria o epicentro da Covid, ex-ministro diz que o estado já teve o pico. Isso cria muita insegurança e dúvida. Quando a gente olha os dados, a gente vê esse aqui azul é a somatória de todos os casos de morte por dia, o acumulado. E ela está numa tendência crescente aqui. Essa vermelha é o número de casos diários. Ela vai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E a gente vê que existe um período aqui de queda, de queda e de queda. E aí você vai perceber que esses períodos de queda aí, na verdade, são efeitos de subnotificação e do tamanho do estado e da demora de chegar a informação até o estado. Porém, se a gente for olhar, isso aqui é uma tendência de crescimento do número de casos também. Inclusive, dia 20 teve esse pico enorme. Mas esse pico foi justamente aquela informação de vários casos chegando do interior para completar as informações, né, para o estado. Mas a gente olha que ainda estamos crescendo o número de casos. Como assim já passou o pico? Isso é muito preocupante porque a gente vê as informações sobre reabertura no estado do Pará. Quando a gente vai olhar esta informação aqui, que foi publicada no dia 20/5, ou seja, ontem, governador e representantes da indústria, agronegócio, serviços, comércio, shopping, educação discutiram estratégias para o fim do lockdown. Aí a gente vai olhar o texto mais para baixo e a gente vê assim: na região metropolitana de Belém, provavelmente não haverá o prolongamento do lockdown, pois a doença chegou a um platô e a tendência é o número de se estabilizar e começar a cair. Que platô é esse? A gente vê só os números crescendo. Aqui a informação. A gente vê os números crescendo a cada dia. Que platô foi esse que aconteceu? O boletim está aqui para a gente tentar descobrir quantos por cento da população já se contaminou pelos dados da CESPA. Então eles dizem aqui que são quase 19 mil casos confirmados, né? Esses 19 mil, comparados com a população do Pará, que são 8.513.000 habitantes, nos dados de 2019, isso aqui representa só 0,22%. Mas por que esse dado tão pequeno? Esse número aqui, ele nos demonstra somente o número de pessoas que foram internadas e por isso foram testadas. E o resto da população? Todo mundo conhece gente que está dizendo que está doente. Qual é o número de pessoas realmente estão contaminadas? E isso mostra que já chegou o pico de contaminação? Maurício Abidon, um amigo meu que trabalha num instituto lá no Amapá, me mostrou este modelo CIR, que é um modelo que estuda epidemias, foi proposto em 1927. Aí você me pergunta, por que eu estou olhando uma epidemia com um modelo tão antigo? Não existe um modelo mais novo? Por que usar esse modelo? Porque 1927
é o tempo depois que teve a gripe espanhola, que foi de 1918 a 1920, infectou 500 milhões de pessoas. A gente vê nas imagens, é mais ou menos o que a gente está enfrentando hoje. Era uma influenza que na verdade não veio da Espanha, ela veio dos Estados Unidos, que mandou tropas com gente contaminada para a Europa na Primeira Guerra Mundial, e as pessoas começaram a se contaminar. Só que, como estava em guerra, ninguém queria admitir que estava perdendo soldados para uma doença. Quem estava mais neutro na história era a Espanha, e ela começou a pedir ajuda para lidar com aquele problema, com aquela doença. Por isso, começou a se dizer, olha, é a gripe que está tendo lá na Espanha, mas na verdade nem veio de lá, né? Mas desse problemão da gripe espanhola, surgiu esse modelo CIR. E ele vai trabalhar as pessoas suscetíveis, que é as pessoas da população, os indivíduos que são capazes de adquirir a doença, ou seja, no nosso caso, toda a população do estado do Pará, que é o nosso desenho de discussão daqui para frente, que a gente está falando em 8 milhões e meio de pessoas espalhadas por todo o estado. Ele trabalha com os indivíduos que estão infectados, com o número de infectados e com o número de recuperados, que são aqueles que já tiveram a doença, que se curaram, ou os removidos, que infelizmente são aqueles que foram a óbito. Então ele conta o número de mortos, número de recuperados, o número de infectados e isso se relacionando com a população e como é que esse modelo vai funcionar. Neste contexto, eu peguei e fiz uma análise. Esse daqui é o resultado. Já ouviram falar da curva? Pois é, isto aqui é a curva. Essa linha de azul aqui é o número de suscetíveis, ou seja, a população do estado do Pará. Essa daqui é o número de infectados. O de amarelo aqui são os óbitos e esse daqui são os recuperados. Então a gente tem esse primeiro modelo aonde eu peguei esse modelo e fiquei trabalhando, vendo quantos dias mais ou menos o vírus está ativo na pessoa e está contaminando. Então eu retirei aquele período aonde a pessoa pegou o vírus, mas ainda não está contaminando. Por isso eu me aproximei ali de 14 dias. O índice de transmissibilidade, o que é isso? A transmissibilidade é a taxa de contaminação aonde uma pessoa pode transmitir a doença para 2 ou 3 pessoas e cada uma dessas contaminadas vai passando mais para 3, para 3, para 3, para 2, para 3 e por aí vai. Né? É a taxa de contaminação. E aí a gente viu também qual é a probabilidade de morte, ou seja, a taxa de morte, né, que mais se encaixa nos dados do Pará. Se você pegar só o dado que a gente tem aqui de 18 mil, 19 mil e dividir pelo número de óbitos para tu saber quantas pessoas morrem, isso vai dar um valor altíssimo. Por quê? Porque a relação, a taxa de mortalidade, ela está relacionada com o total de infectados e qual é o número de mortos em relação a este total. Então, a subnotificação acaba fazendo com que esse valor seja muito errado e às vezes jogado para um valor muito alto. E aí eu consegui chegar numa probabilidade de falecimento de 2,4%. Ou seja, de todo mundo que foi contaminado, 2,4% infelizmente vão a óbito. E isso nesse desenho agora atual, aonde a gente tem uma situação hospitalar complicada, aonde não tem leito para todo mundo e não tem UTI para todo mundo. Então, sem dar condições adequadas para todo mundo, acaba tendo um índice alto de morte, né, de óbito. Nós temos o problema da distância e da falta de transporte em alguns casos. O Pará, ele tem essa característica e infelizmente isso é um empecilho e acabam entrando nas estatísticas de óbito.
E nós temos também a probabilidade de contágio. O que é isso? Caso você saia de casa, qual é a chance de você se contaminar? Eu cheguei numa probabilidade de contágio para chegar neste modelo de 14,5 com esses outros fatores. Como é que eu sei que eu cheguei no modelo certo? Hoje, a gente olha, nós temos 1.778 óbitos. Este modelo foi super difícil de chegar, mas no dia 64, que se refere a ontem, eu cheguei a esse valor próximo de 1.723 óbitos. Então, esse 1.723 para o dia de ontem foi um dos fatores que me levou a achar que esse modelo é o que está mais próximo dentro da situação atual do Estado. E além disso, nós temos também aqui as mortes diárias, né? Nós temos infectados, recuperados e nós temos os óbitos. E aí, para o dia 64, nós tivemos 301 óbitos. No modelo, 301 óbitos. Porém, quando a gente olha os dados, a gente vê que para o dia 20 de maio, nós chegamos a 258 óbitos, e esses 258 óbitos estão relacionados com o problema de subnotificação de informação que chega atrasada. Talvez esses 50 óbitos a mais sejam casos que já estão ocorrendo de óbito, mas que não apareceram ainda nos números. Então, isso me fez acreditar que este valor está bem próximo da realidade que nós temos hoje, dentro desse 50% de isolamento que a gente está tendo e desse universo de gente na rua. E muita gente sem máscara, usando máscara errado, que é altamente problemático para essa situação. Neste modelo aqui, nós vamos ter o pico no ponto 87, no dia 87, que foi desde o primeiro dia de casos até agora, e esse dia é o dia 13 de junho. Então, 13 de junho é quando vai ter o pico se a gente manter essa situação que nós estamos. Mas aí vem o que é o pico e que é o achatamento da curva. Prestem muita atenção nisso. Neste modelo que está batendo aqui com o número de óbitos, nós temos de infectados 212 mil pessoas infectadas. 212 mil infectados significa o quê? Pessoas assintomáticas, pessoas levemente sintomáticas que ficaram em casa e as pessoas que estão precisando de internamento. Então, este número aqui, ele é referente só a uma pequena parte e ele representa 0,22% da população. É muito pouco. E aí, quanto é que equivale 212 mil pessoas em relação a esses 8 mil aqui? Se eu pegar esses de 212 e dividir pelo número total da população, eu tenho que 2,5% da população, 2,5% da população estão contaminados nesse momento. Então, nós temos essa curva ascendente e nós só temos 2,5% da população infectada. Neste dia 13 aqui, que a gente viu aqui para a gente entender o pico, é que vem a coisa mais problemática. Isso aqui é o pico, mas o que ele representa? Este aqui é o pico que a gente viu lá, e vamos entender o que ele representa. Neste dia 13/6, nessa taxa de crescimento da curva,
que nós estamos vendo, nós teremos 3,5 milhões de infectados. 3,5 milhões de infectados. Neste dia nós teremos 72, quase 73 mil mortes e nós precisaremos de 55 mil leitos de internação. Nós precisaremos de 55 mil leitos. Isso é muita coisa. É muita coisa. Quando a gente fala em achatar a curva, é para a gente não chegar em 1/3 da população infectado, todo mundo junto. Isso é achatar a curva. Isso é que vai fazer toda a diferença, porque a gente não tem isso de leito e a gente não quer chegar nesse número de óbitos. Simples assim. O modelo que tem, ele não tem esse número de internados confirmados. O que foi que eu fiz? Eu peguei e fiz uma correlação entre o número que a CESPA dá de casos confirmados, que possivelmente são pessoas que vão ter internamento, vão ser internadas, e fiz uma correlação com o número de óbitos. Aí eu peguei e adicionei uma outra coluna que era para fazer, dentro deste modelo de predição de óbitos também, para o óbito daquele dia, quantos leitos a gente precisaria. Daí que chega esses 55 mil leitos. Não temos como fazer isso e este pico ainda não chegou. Mas aí eu fiz uma outra extrapolação modificando uma única informação, que foi o índice de transmissibilidade, o índice de transmissão, que eu desci de 2 para 1. Ou seja, uma pessoa não vai mais passar para 2, ele vai passar somente para 1. Como é que a gente consegue isso? Fazendo com que todo mundo use máscara, que todo mundo se mantenha num nível de isolamento muito grande, que as pessoas tenham consciência de que se você está com a doença, se a tua família está com a doença, você está com a doença. Então você não pode ficar perambulando por aí, você não pode contaminar as pessoas. Então você tem que ter muita consciência e maturidade para não cometer certos erros. Esse é um ponto para a gente conseguir diminuir isso, mas tem que manter isolamento. E aí, o que é que isso alterou? Vamos ver. Lá naquela curva anterior, reparem bem, esse pico aqui, ó, ele aparece, mas com o número aqui de infectados e de se recuperando. O pico é acima dele. Neste outro modelo, reparem que os recuperados eles já estão aqui em cima. Por que isso? Porque isso demorou a chegar. O número de doentes ele foi parcelado. Então você achatou a curva. E você achata tanto essa curva que aí é interessante a gente ver que neste dia, a gente não vai ter, olha aqui, eu vou tentar selecionar um ponto aqui. 188, ele já é o pico. 190, ele já é o pico. 193, ele já é 192, isso já é o pico. Reparem que o pico, ele deixa de ser um dia e passa a ser vários dias. Porque o que era isso daqui, agora ele passa a ser isso daqui. Então a gente consegue diminuir muito mais. E esse achatamento, ele vai pegar e fazer com que as pessoas se contaminem aos poucos, diminuindo a necessidade de leitos. E isso a gente vê neste momento aqui. Esse era o pico anterior e este é o novo pico. E este novo pico, neste dia aqui, eu escolhi um dos dias, dia 26 de setembro. Reparem, saiu de junho para setembro. Neste dia, nós teremos apenas 137
mil pessoas infectadas contra 3 milhões e 500 mil. É uma diferença absurda. Isso é estendendo no tempo. Mortes, nós ainda vamos ter, infelizmente, pelo número de infectados, 7.200 mortes. Mas leitos, nós vamos precisar de 5 mil. E eu não estou falando de UTI. Eu estou falando de 5 mil leitos para te receber, para tu tomar um soro, para tu tomares, para tu fazer aerossol, para tu tomares alguma medicação. Então a gente vai precisar de 5 mil leitos para todo o estado. E isso é um peso muito menor. Somente mais ou menos, aproximadamente, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu pegar esse valor total aqui de 5.500, eu sei que eu vou precisar de menos. Quanto menos? Se eu fizer uma regrinha de 3, né? Do total de internamentos, se 4,7 precisarem de UTI, quantos serão? Aí eu fiz aqui e nós temos o número de 261 leitos. Então, se a gente conseguir diminuir isso, leitos de UTI, a gente vai precisar só de 261. É isso que me preocupa quando eu vejo as informações dizendo que os setores, que o pico já passou e que querem abrir estabelecimentos, olhem a data, 15/6. 15/6, a gente ainda tem que estar subindo, porque se a gente abrir dia 15/6 no primeiro modelo, vamos voltar lá no primeiro modelo. No primeiro modelo é 13/6. Nós vamos estar com 3 milhões e 500 mil pessoas infectadas nesse dia. Nós vamos estar tendo 55 mil internados e 72 mil mortes no estado. 13/6. Eles querem abrir isso 15/6. Com 50% de abertura. Vamos olhar 50% no exemplo do cinema. 50% você indo, respeitando o espaço entre as cadeiras. Vamos olhar que espaçamento tem que ser isso e ver se 50% dá. Como assim? Vamos olhar aqui. Eu peguei algumas imagens. Isso não é só no Pará. Tá aqui, ó. Outros shoppings estão querendo fazer também, ó, 50% de redução nos shoppings da Associação Pernambucana. Pernambuco também quer fazer, mas ele falou aqui em praça de alimentação, não em cinema. Qual é o meu problema com o cinema? Todo mundo diz que a gente tem que ter 2 metros de distância, né? Para aí, nesse exemplo aqui, olha, tu tem 1 metro antes e 1 metro depois. Qual é a verdade? Qual é a distância mínima? Eu peguei esse exemplo de um vídeo que mostra uma simulação de contaminação dentro de um supermercado. No vídeo em 3D, como as partículas se espalham pelo ar depois que alguém tosse ou espirra dentro de um mercado, por exemplo. Essas partículas chegam aí para o outro corredor e demoram a se dispersar totalmente. A conclusão é que, em ambientes fechados, as gotículas ficam mais tempo no ar e podem sim viajar para distâncias maiores que os 2 metros recomendados pelas autoridades mundo afora. Imaginem que a gente está falando que no ambiente fechado, sem circulação, frio e seco. O ar-condicionado faz o ambiente ficar seco. Já viram que fica pingando água? Porque ele puxa vapor d'água do ar, né? Então, cinema é o ambiente ideal. Não tem circulação de ar, é frio e é seco. Qual o grande problema disso? É que você tem... Aqui você pode até ter uma distância ali de mais de 1 metro. Mas aqui, vamos olhar qual é a estrutura das cadeiras. Você vai ter uma separação, olha aqui, 580 milímetros, mais uns 80 aqui. Digamos que você tenha 70 centímetros. Entre esta cadeira
e a outra você vai estar separado só por 70 centímetros. A distância dita é para ser 2 metros. Então, só para dar uma aliviada lateralmente, a gente iria precisar lateralmente ter uma cadeira sim, duas não. Uma cadeira sim, duas não. E para trás, prestem atenção, a gente vai ter aqui, olha, 750 centímetros. Digamos que tu tenha 1 metro. Bem aqui já vai estar a outra cadeira. Então, dá 1 metro num ar onde há o espalhamento do vírus caso a pessoa espirre. Se você está usando a máscara e espirrar, vírus vai sair por cima, principalmente por aqui, ó. A máscara ela barra muito, mas ainda sai o vírus, principalmente o que vai ser expulsado com grande violência, as partículas mais leves vão acabar saindo e elas vão flutuar e elas vão poder chegar na pessoa que está na frente. Para evitar isso, vamos lá, para evitar isso, bora considerar que a gente tem uma fileira assim e uma não. Se você tem uma fileira assim e uma não, 50% das vagas já foram esvaziadas, certo? Então, 50%. Quanto foi que o cara falou lá? Ah, nós queremos liberar 50%. Mas e o distanciamento lateral? Porque você tem que ficar a 1 metro para todos os lados, pelo menos. Então você já tira 50% das cadeiras utilizáveis aqui e mais um número que eu não sei dizer qual é, de cadeiras para o lado. Mas se você tirar já, usa uma cadeira assim, uma não, uma assim, uma não, você já botou aqui 50% e mais 50% aqui. 50% desses 50%. Então, a gente está falando que o número de vagas tem que ser pelo menos 25 só para ir para o cinema. E não 50. Então, essa história de cinema não dá. Só que aí a gente vai ver que existe a proposta para casa de show, teatro, cinema, que entra tudo na mesma coisa. Praça de alimentação em shopping center. Existe aquele grandíssimo problema das pessoas estarem assintomáticas, tanto logo no início da doença quanto depois dela ter saído da grave crise. Então a pessoa começou a se sentir melhor, vai lá no shopping para conversar com os amigos, para falar da sua experiência. E aí você tem uma pessoa que é assim, que não pegou ainda. E essa pessoa é suscetível. E aí as pessoas, não, mas eles estão lá falando, ninguém vai se tocar, ninguém vai se pegar em nada, e você vai comer como? Você vai comer abrindo a boca. Se você falar, você já está colocando vírus para fora. Você é assintomático, mas você tem o vírus. 4 pessoas numa mesa, contaminação. As pessoas têm que tirar a máscara para comer. Este é o grande problema. Vamos olhar com um pouco de maturidade para essa situação. Nós já entendemos que este modelo é o modelo que nós estamos hoje e que ele precisa ser alternado, ele precisa mudar. Porque nós não vamos ter, em outubro, 55 mil leitos e nem 72 mil vagas de mortos. Né? Já pensou? É muita gente. Não queremos chegar nisso. Então, vamos pensar em setembro. Vamos pensar em setembro para a gente ter um número menor de infectados e ter uma necessidade muito menor de leitos. Já entendemos o que é o achatamento da curva e já entendemos que isso só vai acontecer se nós conseguirmos diminuir a taxa de contaminação. Ou seja, cada pessoa tem que contaminar não 2, mas apenas uma pessoa. Porque vai haver contaminação nesse período. E a gente sabe que vai haver contaminação porque o número de pessoas sem ter a doença ele vem caindo e o número de recuperados ele vai aumentando. Mas a taxa de óbitos ela fica bem baixa e a de internamentos também. Por quê? Porque as pessoas se mantiveram. Por enquanto, esqueçam aquele mundo de shopping center e de liberdades individuais sem controle.
Não existe mais isso. Existe uma sociedade que está sendo pressionada. É uma questão de vida e de morte e que a gente tem que fazer as escolhas certas. Então, eu venho pedir para vocês, fiquem em casa o máximo possível. Quem tiver de sair, saia, mas mantenha as melhores práticas de cuidado pessoal para que nesse novo ambiente social que você está trabalhando, você passe menos risco de pegar ou de transmitir a doença. 50% não funciona. Tem que pensar em modelo de dispersão nesse ambiente mais seco para a gente poder criar um modelo, criar um número que permita as pessoas voltarem a ter um comércio, mas tudo muito controlado. Se o Estado não tiver controle, se o governo não tiver controle, a gente volta a ter contaminação, como está tendo em diversos lugares. Escola não é lugar para se estar neste momento. Aquele mundo, por enquanto, acabou. A gente tem que viver a vida como uma vida está aparecendo para a gente. Então, ok? Já vimos que o pico não passou e que ele tem que passar bem mais para frente com muito controle social. Muito obrigado. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada.